simplesmente. Então, no outro dia, eu comecei a ler Mateus. Comecei com Mateus 1, a cronologia. Amigos, este era um capítulo que eu queria pular. Porque na cronologia, o que tem? Me diz, tem João é filho de João, é filho de Zebedeu, é filho de Jacó, é filho de Isaac, é filho... E aí, tipo, é só... Eu fico... só isso. Eu ia pular, mas não pulei. E aí o Senhor falou muito comigo, muito comigo. Em Mateus 1, que só tem a cronologia. Só que eu não vou falar nesse vídeo porque seria um assunto muito extenso e eu também não sei como falar disso sem ser um pouco confuso. Então eu gostaria de estudar um pouco mais sobre essa revelação, assim, que eu tive, né, perante esse capítulo para eu conseguir falar melhor dele. Mas falou muito comigo e aí já foi uma chibatada, assim, tipo, eu acordei, eu li. A minha devocional, eu não coloco música, não ouço música, mas é porque... Então, é só a leitura da palavra e oração. Você faz do jeito que você gosta. Eu vejo que a maioria dos devocionais, ela é regada com louvor maravilhoso. Isso é muito belo. Faça isso, se você gosta. Mas eu não gosto, eu gosto da palavra mesmo. E aí eu li e ficou sambando na minha cabeça o dia inteiro. O dia inteiro. No outro dia, eu fiz o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 4 fala do início do ministério de Jesus, né? Isso é muito louco. E também dá uma passadinha nas multidões que começaram a seguir Jesus. E no capítulo 5 de Mateus é o início do Sermão do Monte. Acho que, se eu não me engano, é o sermão mais famoso, né, de Cristo. Ele já começa com as bem-aventuranças. E se você não sabe o que é bem-aventuranças, bem-aventurado, né? Eu sempre li a Bíblia e quando eu tinha, nossa, bem-aventurado. Eu falei assim, esse cara teve uma boa aventura. Bem-aventuranças. São boas aventuras. É isso sim. Por incrível que pareça, não é isso. Bem-aventuranças significa... As bem-aventuranças, né? Significa, de acordo com o dicionário, um estado de felicidade plena. Um estado de felicidade completa. Então, assim, Jesus, ele começa o sermão dele, o Sermão do Monte, dizendo para nós estados de felicidades completas, estados de felicidade plena. E aí ele fala, olha, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Então ele tá nos dizendo estados de felicidade completa. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque hoje em dia nós achamos que sabemos. Peraí, que a luz caiu. Muitas vezes nos dias de hoje a gente segue tantas pessoas e a gente vê a vida de tantas pessoas que às vezes nós podemos confundir os sonhos das outras pessoas com os nossos. Se a gente for analisar bem os nossos sonhos e o que a gente quer para a vida da gente, pode ser que na verdade a gente nem queira tudo aquilo, ou aquilo que a gente acha que a gente quer, porque a gente tá muito presente na vida do outro. E muitas vezes, a gente acha que, não, o meu estado de felicidade completa vai ser quando eu fizer isso, quando eu tiver isso. Quando eu tiver... Ficou escuro porque a luz aqui apagou, mas tudo bem, vou continuar. Quando eu tiver liberdade financeira. Quando eu tiver liberdade financeira, eu vou ser feliz de verdade. Mas, de acordo com Jesus, os estados de felicidade completa não se condizem a isso. Não se condizem a coisas terrenas. Esse que é o melhor de todos. Então, assim, eu sei que a minha felicidade vai ser completa quando eu conseguir ser isso que Jesus está falando. E aí ele continua. Felizes os humildes, felizes os misericordiosos, felizes os que têm coração puro, felizes os que promovem a paz. E ele vai falando sobre os estados de felicidade completa, mediante Jesus, mediante a régua mais perfeita que existe. E aí, eu vou continuar porque esse não é o foco do vídeo. Por incrível que pareça, o foco do vídeo é outro. Na verdade, o foco do vídeo é sobre o último capítulo que eu li, né? O último que eu li foi Mateus 8. E eu queria falar um pouco dele porque nesse capítulo Jesus está viajando em cidades
e pregando. E uma multidão vem seguindo ele, né? E aí, nesse, ele cura um leproso, um oficial romano demonstra a fé e tudo mais. Então, nesse capítulo, Jesus está viajando, dando sermões e curando os doentes e endemoniados e leprosos, curando e salvando. Só que uma coisa me chamou muita atenção. É sobre fé. Que o poder de Deus, muitas vezes, ele é liberado e ele é acessado por nós mediante a nossa fé. Eu sei que para alguns isso é uma coisa muito óbvia. Só que para alguns não é, para mim não era. Mayara, como assim? Porque assim, nesse capítulo, Mateus 8, Jesus cura várias pessoas. E muitas dessas pessoas, ele fala o seguinte, tipo, exemplo, tem um oficial romano que chega nele e fala: o meu senhor, o meu jovem servo está passando mal, está quase morrendo. E aí ele fala: não, eu vou até lá. Aí ele fala: não, é só você dar uma ordem que vai acontecer. Porque é assim comigo. Eu sou um oficial e se eu digo vem, eles vêm. Se eu digo vão, eles vão. Então é só uma ordem sua. Né? E aí Jesus, ele fala assim: então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E eu fico: tal como ele creu, acontecerá. A fé é um meio de acesso ao poder de Deus. E também tem outra, que tá no capítulo 9, que 2 cegos, eles vão até Jesus e eles querem ver, e Jesus coloca a mão sobre os olhos dele e ele fala: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. E tem outro também versículo que ele fala para a mulher do fluxo de sangue, que é muito conhecido. Ele fala: a sua fé a curou. Então, assim, tem muitas vezes, eu, Mayara, creio, que nós não somos curados ou nós não acessamos coisas maiores por falta de fé, ou pela nossa fé. Porque ele diz, o próprio Jesus fala: a sua fé a curou. Ele fala: seja feito conforme a sua fé. E no outro oficial romano, ele fala: tal como você creu, tal como você teve fé, assim acontecerá. Então, assim, Jesus fez outras curas além dessas. Ele curou pessoas endemoniadas, ele curou mudos, curou paralíticos, né? Ele falou: levante e ande. Só que essas pessoas que vieram até ele e pediram a cura e quiseram a cura, ele falou: a sua fé a curou. Tal como você creu, tal como você teve fé, assim acontecerá. Seja feito conforme a sua fé. E o que é a fé? Mediante a Bíblia, Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu tô na NVT, vamos ver na área. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Assim, será que você tá sentindo uma fé tão pequena, que você acha que Jesus pode curar só metade da sua doença? Ou metade dos seus problemas? Será que você tem só 30% de fé e acha que ele pode só fazer uma coisa ou outra, mas não tudo, porque é muita coisa? Quando ele curou os cegos, ele falou: vocês estão curados conforme a fé de vocês, né? Então, assim, qual é a porcentagem da nossa fé mediante aos nossos problemas? E se Jesus chegasse em você e, tipo, você pedisse cura de algo e Jesus falasse: não a tua fé te salvou, te curou, né? Porque aqui é uma confirmação de uma fé 100%, né, meus amigos? Porque a fé dela, aqui, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E a sua fé foi só 10% e não 100% a cura completa. A fé é um meio, é o veículo de acessar a cura e o poder de Deus. A gente trabalhe na nossa fé, que a gente peça para o Espírito aumentar a nossa fé, porque nós podemos orar pedindo para o Espírito Santo aumentar a nossa fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. É não ter dúvida no seu coração. A fé é a falta de dúvida mediante uma coisa que você espera. É a convicção de fatos que não se veem. E é isso na devocional de hoje. O Senhor colocou isso no meu coração.
Isso tá em Mateus 8 e 9. E se você quiser vir comigo, eu vou tentar postar mais. E eu tô lendo, tipo, 3 capítulos por dia. Ah, eu leio 2, aí eu leio 1. Mas eu vou tentar ler 2 ou 1 com vocês aqui pra gente descobrir junto também o que Cristo quer da gente, o que tá falando de tão espetacular que a gente tá passando batido e não prestando atenção. Então, se você gostou, fique ligado que pode ser que amanhã tenha outro devocional sobre outro capítulo, né? Tchau!